Tudo bem com você? Vou lhe mostrar nesse vídeo a maneira mais eficiente de armazenar dados no Excel. Eu sou o professor Vlamir e espero que aprenda muito com este material. Simplificando um pouco, podemos listar 4 estruturas das informações nos sistemas em planilhas: entrada de dados, relatórios, cálculos e armazenamento de dados. Muitas vezes encontramos planilhas confusas, onde os resultados se misturam com os dados e os cálculos, os resultados não estão claros e fica muito difícil fazer qualquer alteração na planilha. Um sistema organizado deve manter essas estruturas separadas e organizadas, assim cada uma cumprirá melhor sua função e será mais simples manter e expandir o sistema. Tabelas simples e formulários são eficientes para a entrada de dados. O formato é simples e bastante livre, mas deve destacar bem em quais células os usuários devem escrever os dados. É importante também usar validação de dados para que os dados digitados sejam coerentes. Dependendo da complexidade, pode ser interessante usar macros para transportar esses dados dos formulários para o armazenamento. Já os resultados podem ser exibidos em relatórios ou telas de consulta. A prioridade aqui é que o relatório seja fácil de interpretar, fácil de ser lido. Pode ser otimizado para visualizar em tela ou até para ser impresso em papel. Os resultados podem estar em textos, em gráficos, talvez um dashboard. Um aspecto importante é que a prioridade dessa planilha será mostrar os resultados. Essa planilha não deve ter tabelas com cálculos e outros dados que possam distrair a atenção de quem está analisando o resultado. Sempre que houver mais do que alguns poucos cálculos simples, seus sistemas devem ter planilhas específicas só com os cálculos. Isso evita que, ao utilizar a planilha, por desatenção, seja escrito algo em cima dos cálculos. Também evita que os cálculos sejam confundidos com os valores a serem digitados ou com resultados. Outra coisa, é importante deixar os cálculos bem organizados também, colocar cabeçalhos adequados, formatar bem as células, dar uma descrição do que o cálculo está fazendo. Pensa, você está fazendo uma planilha complexa hoje que vai utilizar por muitos anos e vai precisar modificar conforme os anos. Então, quanto mais bem organizado, mais fácil será o seu uso no futuro. Uma das grandes capacidades do Excel é armazenar dados de uma forma bem eficaz, mas as funções e ferramentas do Excel são feitas para aproveitar melhor os dados organizados em tabelas, que costumamos chamar de bancos de dados. Por exemplo, com os dados organizados em bancos de dados, você poderá utilizar tabelas dinâmicas, filtros, relatórios do subtotal, formulários automáticos e diversas funções, conte C, soma C, proc V, média C, subtotal, as funções BD. Banco de dados é uma tabela. Para organizar um banco de dados no Excel, você deve observar as seguintes diretrizes. Toda coluna tem cabeçalho, um título com informação daquela coluna. Cada coluna armazena um tipo de informação, apenas um tipo. Por exemplo, se a coluna é preço, só deve ter números e o preço. Se precisar fazer alguma observação sobre o preço, deve usar outra coluna, comentário sobre o preço, mas não escrever texto naquela coluna que está reservada para ter números. Cada linha contém um registro, ou seja, uma unidade completa de informação. Eu não tenho o preço de um produto em 2 linhas. Então, numa linha da tabela, deve ter toda a informação desse produto: código, nome, preço, características, cada coisa na sua coluna. Não deve haver nenhuma linha totalmente em branco na sua tabela, também não deve ter nenhuma coluna totalmente em branco no meio da sua tabela. Se você tiver colunas em branco ou linhas em branco, o Excel entenderá que são tabelas separadas. Um problema comum é quando alguma informação está ocupando uma linha inteira, como na imagem. O Excel não tem uma maneira eficaz de relacionar essa informação a cada produto. Esse produto é da linha básica ou esse produto da linha Premium. Ele só poderá fazer isso se a informação linha básica ou linha Premium estiver em uma coluna em todas as linhas do seu banco de dados. Outro erro muito comum é armazenar os mesmos tipos de informação em planilhas separadas. Por exemplo, uma planilha para vendas de janeiro, outra para fevereiro, outra para março, assim por diante. Ou uma planilha para um cliente, outra para outro cliente e assim por diante. Isso pode parecer interessante no primeiro momento, mas vai limitar muito o seu sistema. Imagina quando você tiver 3 anos de informações armazenadas, 36 planilhas. Você resolve fazer um gráfico para analisar as vendas do mês. Vai ter que fazer o gráfico 36 vezes. E se quiser analisar as vendas do ano todo, precisa copiar todos os dados e começar a juntar numa planilha só? Aí depois vai querer analisar por semestre? Cada análise vai envolver um trabalho enorme.
Outro erro. Imagina que você distribua produtos para lojas. Quando faz uma venda, vai lançar essa informação numa planilha de cada cliente. Depois vai lançar a mesma informação na planilha de cada produto. Depois mais uma informação na planilha daquele mês. Logo, logo, você vai se perder. E como que você vai juntar as informações? O correto é, assim, ter uma planilha apenas com todas as informações dessa venda. A data que vendeu, o produto, o valor, o cliente, tudo que for necessário. E depois, com tabela dinâmica, com fórmulas ou com as outras ferramentas, você cria um relatório para cada análise que precisa fazer. Aí você extrai as informações da venda no mês, informações da venda por produto, informações da venda por cliente. Isso vai ser muito mais eficiente. Com a experiência, ficará mais fácil você organizar suas planilhas. Deixe seu gostei nesse vídeo e assista mais vídeos desse canal para ter bons exemplos. Obrigado e até mais!